Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que alegria, irmãos e irmãs, vivenciar esse momento, que é o programa Oração Pai das Misericórdias. Eu louvo a Deus pela TV Canção Nova. Eu louvo a Deus pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, que nos proporciona tantos momentos de encontro com nosso Senhor. Particularmente no programa Oração ao Pai das Misericórdias, que acontece aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, nós temos essa oportunidade de encontro e de transformação com a misericórdia, pela força da misericórdia de Deus. Hoje é dia 25 de agosto, quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. É importante dizer que nós vivenciamos na Canção Nova o projeto Dai-me Almas. Já estamos nos encaminhando para o fim deste mês. E, portanto, eu, em nome da Canção Nova, faço a você, meu irmão, a você, meu irmão, convite para contribuir com esta obra. Antes de tudo, com a sua oração, pedindo que Deus, pela sua providência, possa nos dar todas as condições necessárias para evangelizarmos, através também do Sistema Canção Nova de Comunicação. E que você possa também contribuir de forma concreta através dos nossos canais de contribuição, nossas contas bancárias, de modo que possamos juntos, de mãos dadas, evangelizar. Então aproveite o dia de hoje para fazer a sua contribuição com o projeto Dai-me Almas e assim no final deste mês de agosto alcançarmos os 100%. Vamos meditar o Evangelho de hoje, deste dia 25 da 21ª semana do Tempo Comum. É o Evangelho que está em São Mateus, capítulo 23, do versículo 27 ao versículo 32. Mateus 23, do versículo 27 ao versículo 32. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em algumas ocasiões, Jesus ele teve alguns embates com alguns fariseus e alguns mestres da lei. Por quê? Porque demonstravam hipocrisia. Ou seja, ensinavam a palavra de Deus, ensinavam a lei de Moisés para o povo de Israel, mas não viviam. As suas vidas eram incoerentes com os seus ensinamentos. E, portanto, Jesus, ele não teve meias palavras para dizer o quanto eles viviam na hipocrisia. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos dá uma oportunidade hoje para que também façamos uma revisão de vida, um exame de consciência. É claro que nós reconhecemos
que por vezes não vivemos com fidelidade a vocação cristã, não vivemos com fidelidade, com coerência o testemunho da fé. O problema é quando o orgulho espiritual, é quando a vaidade espiritual nos leva a julgar que não temos erros, que não temos pecados. O orgulho espiritual nos leva, pelo contrário, não é? Diante das dificuldades da vida, a culpar todo mundo. É todo mundo que está errado, todo mundo que está errado e, portanto, eu não tenho erro nenhum. Culpar todo mundo pelas dificuldades que nós enfrentamos. Isso é orgulho espiritual. Na vida da igreja, na vida da família, no trabalho, não é? Nos colocamos como vítimas. O orgulho espiritual se manifesta também dessa forma. Nós nos colocamos como vítimas, né? Eu sou um pobre coitado, ninguém me respeita, ninguém olha para mim, ninguém me valoriza e assim por diante. Somos sempre vítimas. Estou vivendo esses problemas, estou vivendo esses sofrimentos por causa de fulano, por causa de cicrano. O erro é sempre dos outros, o pecado é sempre dos outros. Culpabilizamos todo mundo e não somos capazes de olhar para o próprio coração, para reconhecer as próprias fragilidades, os próprios erros e pecados. Por isso, também corremos o risco de viver a hipocrisia, que é algo grave. E o pior, que isso nos cega de tal forma que não conseguimos reconhecer. Jesus, de alguma forma, ele não chama os mestres da lei e fariseus de hipócritas só para jogar na cara deles a própria hipocrisia, a própria falsidade. Não, Jesus queria a conversão desses irmãos. Jesus objetivava também a conversão desses irmãos. Mas a coisa era tão difícil que nos embates, Jesus se via na obrigação de colocar o dedo na ferida e de chamá-los de hipócritas, não é? Como uma última tentativa de tocar na consciência desses irmãos para que se convertessem, se abrissem, né, à graça da conversão. Que isso também aconteça com todos nós, que Deus nos livre da hipocrisia espiritual, da hipocrisia da fé, né, que nós queremos demonstrar aos outros que somos pessoas justas, honestas, boas, caridosas, assim por diante, mas dentro do coração a coisa vai de mal a pior. Que Deus nos livre desse mal, o mal da hipocrisia. Por isso nós rezamos ao Pai das Misericórdias esta oração para que, libertos da hipocrisia, possamos realmente trilhar um caminho de conversão ao reino de Deus. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que esses vossos filhos e filhas vos apresentam. E de modo especial abençoai a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos ajude a viver com coerência, com fidelidade, o compromisso batismal por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.